O preto e o branco, a escassez e a abundância, o jornalismo e a literatura. Hoje a gente conversa sobre uma obra que transpõe fronteiras. Com vocês, Ébano de Ryszard Kapuscinski. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Meu nome é Gessiele Lordes, eu sou jornalista, gosto muito de literatura e aqui nesse canal eu tenho um projeto de jornalismo literário que é o meu gênero favorito. E dando sequência então às minhas leituras, concluí recentemente Ébano, do Ryszard Kapuscinski, jornalista polonês, que por muitos é considerado um dos grandes nomes aí do jornalismo moderno. E este livro aqui relata a sua experiência enquanto correspondente na África. Ele ficou durante 40 anos sendo correspondente e boa parte do que ele viveu é retratado aqui nessa obra, que tem cerca de 350 páginas. São memórias, né, de tudo que ele passou convivendo especialmente com pessoas comuns da África, e foi uma leitura excepcional. Não conhecia esse autor, embora ele seja muito conhecido e muito estudado em cursos de jornalismo na Europa. Eu, na minha faculdade, nunca tive nenhum contato com este autor, com a sua obra, e acabei descobrindo ele aí nas minhas pesquisas sobre jornalismo literário. E antes de falar mais sobre esse livro, em que ele retrata tudo o que ele passou enquanto ele foi correspondente na África, quero falar um pouco aqui sobre a história de vida desse autor, né, que também é sempre muito interessante a gente saber um pouco mais. Então, Kapuscinski, ele nasceu em 1932, na Polônia. Ele se formou em História e nos anos 50 ele começou a atuar como jornalista. Ele escrevia para alguns periódicos e mais ou menos por essa época ele foi enviado para a Índia, né? Foi a sua primeira experiência internacional escrevendo sobre a realidade da Índia, e daí ele não parou mais. Ele passou por diversos países subdesenvolvidos, acompanhou 27 revoluções e golpes de Estado, esteve no fronte de guerra durante 12 vezes, e enfim, ele presenciou grandes momentos da história mundial e, naturalmente, ele escreveu muitos livros. Toda essa sua bagagem mundo afora lhe rendeu material para que ele escrevesse grandes obras de jornalismo literário moderno. Ele tem mais de 20 livros publicados. Ele foi o autor polonês mais traduzido do mundo. Em 2006, ele foi fortemente cotado para ser o ganhador do Nobel de Literatura. Ele faleceu em 2007, aos 75 anos, e até hoje, né, como eu disse, ele é muito estudado em cursos de comunicação, não sei se em aulas de literatura também, mas ele tem um legado bem importante aí no meio jornalístico. Porém, tem aí um outro capítulo da vida dele que é um pouco mais recente, que aconteceu após a sua morte. Ele morreu em 2007 e em 2010, um dos seus mentorados, por assim dizer, um outro jornalista mais jovem que conviveu com ele, aprendeu muito com ele, escreveu uma biografia do Kapuscinski com mais de 600 páginas, questionando muitas coisas que o Kapuscinski trouxe, né, nos seus relatos jornalísticos. Então, sempre que a gente vai ler ali algum trecho que fale da vida do Kapuscinski, é citado o fato de que durante 4 vezes ele esteve à beira da morte, foi condenado a fuzilamento e acabou, né, conseguindo escapar. E esse jornalista que escreve, né, que escreveu essa biografia do Kapuscinski, questiona isso e diz que apenas em uma situação é comprovado que isso de fato aconteceu. E ele traz também outras situações que seriam irreais, né, que não são verdade, segundo ele apurou na história do Kapuscinski. E um outro fato que ele traz nessa biografia é que o Kapuscinski teria sido infiltrado do serviço secreto polonês em outros países. E confesso para vocês que enquanto eu pesquisava sobre essa obra para colocar ela na minha lista de leituras, eu fiquei muito curiosa acerca da motivação, realmente, o que fez um país patrocinar um jornalista em outros países, né? Qual é o interesse do governo polonês, qual foi o interesse do governo polonês na época, que estava sob o regime socialista, né? Então eu fico me perguntando qual era o interesse real desse governo, que ele ganharia em contrapartida
pelo fato de patrocinar um jornalista em outros países durante tanto tempo. A gente ainda não tem essa biografia traduzida aqui no Brasil, eu sei que ela já saiu em vários países, mas até onde eu sei não temos ainda edição em português. E aqui nesse vídeo eu também não quero ficar dizendo o que é ou não real, né, na história do Kapuscinski. Prefiro acreditar até que se prove o contrário, de que tudo o que ele traz aqui é verdade. Até porque o fato de não ter outras provas que não o relato dele não são exatamente uma contraprova, né? Porque eu acredito que todo jornalista ele é movido pela ideia de dizer sempre a verdade. E o Kapuscinski, ele escreve tão bem que eu não vejo necessidade de enfeitar a verdade para que a história fique melhor. Claro que eu li a versão traduzida, é verdade, mas a gente percebe que o recorte que ele escolhe trazer, a sensibilidade que ele tem, que ele teve, né, durante a sua convivência com esses povos africanos, revela um olhar humanístico e uma sensibilidade jornalística que me fazem acreditar nele até que se prove o contrário, pelo menos. Espero que essa biografia dele saia aqui no Brasil em breve, porque eu também tenho interesse de ler. Mas até o momento o que eu posso dizer é que Ébano, pelo menos que foi a única obra que eu li dele até agora, vale muito a pena. Então vamos entrar um pouco aqui na história desse livro. Aqui a gente tem, então, como eu disse, o relato de diversos episódios marcantes que o Kapuscinski viveu na África durante cerca de 40 anos, então ele teve essas vivências em diversos países da África, e isso aconteceu a partir do final dos anos 50. Então era um contexto de fim dos impérios europeus lá nos países africanos, então tem todo ali o contexto de luta pela independência dos povos africanos, e o Kapuscinski, ele então passa por diversos lugares em situações muito diferentes, porque a gente não pode falar nunca a África no singular, né? Isso é uma coisa que fica muito clara nesse livro. A África, ela é moldada a partir de culturas muito diversificadas, e isso também ajuda a gente a entender a origem de muitos conflitos. Embora os conflitos civis sejam muito importantes para a gente entender o que acontece na África, eu preciso dizer que esse livro ele não tem uma densidade geopolítica, ele não tem uma abordagem que torna a leitura inacessível. Porque confesso para vocês que esse era um receio que eu tinha, inclusive eu adiei um pouco o começo dessa leitura, imaginando que fosse ser uma leitura muito densa, muito num tom um tanto acadêmico, né, aquela profundidade que por vezes pode nos desestimular durante a leitura. Eu estava disposta a pagar o preço que fosse necessário para fazer essa leitura, justamente por causa do assunto que ele traz, mas eu não imaginava que fosse ser tão fluida, né, tão convidativa e tão prazerosa, mesmo nos momentos em que o Kapuscinski relata situações muito tristes, muito difíceis, também muito diferentes, né, de tudo que a gente conhece do lado de cada mundo. Pelo menos eu me considero uma ignorante em relação à cultura da África. Tudo que eu conheço é de uma forma superficial, por meio de algumas reportagens, enfim, aquilo que a mídia traz de uma forma mais pontual. Essa é a minha primeira leitura mais aprofundada, né, de um livro realmente com essa proposta, e eu fiquei muito surpresa. Algumas coisas eu já imaginava, outras me surpreenderam pela riqueza de detalhes, e acho que alguns pontos são bem importantes para a gente entender um pouco mais tudo o que acontecia na África. Como eu disse, essa questão interna, né, essa disputa entre tribos lá é muito forte, e ela também se deve a uma crença muito forte que os africanos têm em relação aos seus ancestrais. Lá, a morte é algo muito impactante, né, a morte de um pai, de um parente, e tem divergências na forma como as tribos encaram isso. Por exemplo, tem uma tribo que constrói a casa em cima da terra onde os seus ancestrais foram enterrados, porque eles consideram que eles precisam estar ainda convivendo com os seus antepassados.
E tem tribos que fazem justamente o contrário. Eles enterram os seus e eles precisam sair de perto daquela cova, né, de onde os seus parentes foram enterrados. Então são pensamentos opostos, mas que mostram como a morte impacta a vida dos africanos. E o laço de sangue para eles é algo muito forte. Tanto que, em uma família, um primo distante pode ser muito mais importante do que o marido ou a esposa, por exemplo, porque esse primo tem um laço de sangue. A questão de lutar pelos seus, de viver em grupo. Na África, a vida coletiva também é muito importante e, segundo o Kapuscinski relata aqui, ela é a única forma de viabilizar a sobrevivência. Ele diz que é praticamente impossível sobreviver sozinho na África. Tanto que em muitas tribos, muitas comunidades, quando você faz algo que é errado, que é contra as leis da sua tribo, da sua comunidade, uma das piores punições é ser expulso da sua família, do seu clã e vagar sozinho, porque a solidão é sinônimo de morte. E isso ajuda a explicar também por que na África compartilhar as coisas é tão importante. Ele diz que quando um africano ganha alguma coisa, toda a sua família fica feliz, porque todos sabem que eles vão ganhar também. Então ele diz que teve muitas situações em que tinha um bando de crianças, por exemplo, com um pedacinho minúsculo de pão, mas que eles dividiam entre todos, mesmo que eles ficassem com uma migalha insignificante. O ato de dividir era mais importante do que o ato de se alimentar. E aqui a gente já pode falar um pouco sobre o momento da independência, né, de alguns países. Durante a colonização britânica e francesa, principalmente ali na África, esses países da Europa, para incentivar os seus moradores a irem trabalhar na África, né, porque eles precisavam de administradores para as colônias, eles construíram grandes mansões na parte mais litorânea ali da África, construíram mega mansões com jardins maravilhosos, com funcionários, com férias esplêndidas, enfim, todos os benefícios para incentivar os europeus a irem até a África e ficarem lá, né, trabalhando e administrando as colônias. Quando esses países ficam independentes, imediatamente essas casas são desocupadas pelos europeus e são geridas pelos próprios africanos. E o Kapuscinski diz que essas casas gigantes, que eram silenciosas, que tinham assim uma atmosfera muito burocrata, muito aristocrática até, passam a ser grandes centros de encontro das famílias, porque se um integrante de uma família ganhasse um posto administrativo, que tivesse direito àquela moradia, toda a família, toda a tribo ia para aquela casa. Então as casas ficaram lotadas, cheia de vida, porque, né, os africanos tinham ali as suas tradições, os seus modos, né, de celebrar e de viver, enfim, a sua rotina. E ele diz que essa é uma grande ruptura, uma das primeiras grandes mudanças que acontecem quando os africanos começam a assumir a administração das suas próprias terras. É claro que isso não acontece de uma forma estruturada, não tem nenhuma espécie de preparação para eles, eles brigam entre eles mesmos para ver quem vai assumir os postos de comando. Um exemplo que ele retrata aqui em um capítulo que foi bem interessante também foi o que aconteceu na Ruanda. A Ruanda teve um grande massacre, mais de 1 milhão de pessoas foram exterminadas, é um massacre que se assemelha ao Holocausto apenas, e ele vai explicar aqui a disputa entre as duas tribos, que vem de muitos anos, assim, eram questões ancestrais entre elas, e essa disputa ela teve a interferência da Bélgica, que ora apoiava um, ora apoiava outra tribo, de acordo com seus próprios interesses. Esse foi um grande massacre
e também é um tema que me interessa, que eu quero ler um pouco mais sobre ele. Inclusive, tem um outro livro-reportagem que fala sobre isso, que é Eu Gostaria de Informá-lo que amanhã seremos mortos com nossas famílias. Se não me engano é esse o título, eu vou deixar a capa aqui. E esse capítulo também é bem interessante para a gente entender que mesmo depois da independência, a Europa continuou, né, interferindo ali na forma como a África avançava, ou, enfim, né, na falta de um verbo melhor, como ela se desenvolvia sob seus próprios comandos. Em relação à questão social e política do país, tem muitas questões, porque aqui a gente tem quase um capítulo em cada região. Mas o que mais me agradou nesse livro foi a forma como ele fala da vida comum dos africanos. Uma das coisas que logo no começo da leitura eu já comecei a sentir junto com o autor, foi uma coisa que ele conseguiu transmitir de uma forma muito intensa, foi a questão do calor. Eu, como sou uma pessoa que detesta o verão, sofri junto com ele também, porque ele diz que as pessoas imaginam que na África os grandes problemas, os maiores riscos, sejam em função dos animais perigosos, grandes predadores da selva, quando na verdade o que mais infernizava a vida dele eram os mosquitos. Ele disse que era quase como ser comido vivo durante a noite, que se você fosse se hospedar em algum lugar, era mais importante ter um mosquiteiro do que ter uma cama, porque eram tantos mosquitos e outros insetos que ele não sabe nem nomear, que era impossível de dormir sem algum tipo de proteção. E nesse contexto aí de vida animal, vida selvagem, teve um capítulo que foi assim, me arrepiou. Ele vai contar quando ele estava dirigindo pelo deserto, ele e um outro, eu não lembro se esse acompanhante dele era jornalista também ou se era algum nativo, porque ele vira e mexe, ele conseguia ir com algum nativo para algum lugar, né, ele, enfim, fazia os contatos dele. Mas ele estava atravessando o deserto e ele disse que ao meio-dia na África é uma hora, assim, morta, que tu não vê ninguém caminhando, ninguém fazendo nada, porque é um calor, assim, insuportável, que as pessoas, parece que elas estão em câmera lenta, assim, porque é um calor de morte, assim, é muito, muito forte o sol e tu não consegue fazer nada. Então ele disse que ele estava dirigindo e estava chegando perto do meio-dia e ele estava longe do destino dele ainda. E eles precisam parar porque não tem condições nenhuma de continuar fazendo nada que não seja parar em um cantinho com sombra e esperar até o sol dar uma amenizada. E ele entra numa espécie de cabaninha que tinha ali na beira da estrada, que era realmente um lugar de pouso, assim, para os viajantes esperarem um pouco, enfim. E ele diz que ele entra nessa cabana e tem só uma cama, assim, bem velha no meio, e ele se joga na cama porque ele tá exausto, ele diz que o sol do meio-dia, ele suga a tua força vital, assim, e ele quase desmaia nessa cama, e ele deixa o braço caindo, assim, pra fora da cama. E quando ele olha pra mão dele, ele percebe que embaixo da mão dele tem uma serpente gigante, assim, enorme, e ele sabe que essa serpente é mortífera, né, que se ela picar ele já era, porque o hospital mais próximo fica super longe e não ia ter o que fazer. Nisso, o acompanhante dele que estava vindo atrás dele, voltou pro carro para pegar um galão de gasolina. E quando o acompanhante dele tá chegando, ele consegue fazer ali, com linguagem de gestos, indicar a presença da serpente. E daí ele disse que é ali cerca de alguns minutos que eles ficam tentando pensar o que fazer, eles não podem falar, porque a serpente ela tá meio que dormindo. Eu não sei como é que cobra dorme, tá? Mas ele explica ali que ela tá num estado de sonolência e que por isso ela não picou ele. E ele precisa, então, né, se salvar dessa situação. Esse acompanhante dele pega o galão de gasolina e eles conseguem se comunicar de um jeito que fica claro que ele vai pular em cima dela com esse galão e tentar esmagar ela. O Kapuscinski consegue pular em cima do amigo dele e os dois forçam os dois corpos contra esse galão e contra a cobra. Mas ele diz que ela era tão forte que eles ficaram minutos
em uma luta corporal, e ele diz que, como era chão batido nessa cabana, a serpente ela ficava se mexendo tanto e o conflito ali entre eles foi tão violento que começou a subir muita poeira, ele já não enxergava nada, o calor de matar, ele ali quase não tinha forças nenhuma, mas ele precisava lutar contra aquela serpente, porque, né, se ela pegasse qualquer um deles, já era para eles. E ele descreve esse duelo, assim, de uma forma... E, gente, eu morro de medo de cobra. Eu fiquei arrepiada só de ler isso aí. Então eu fico imaginando, né, que situações terríveis ele deve ter passado nessa de encontrar bichos e, enfim, tem outros capítulos onde ele vai descrever, por exemplo, baratas. Ele diz que não eram baratas comuns como as que a gente está acostumado. Eram baratas que pareciam tartarugas, porque elas eram muito grandes. E passar do lado de búfalos, elefante. O último capítulo desse livro, ele vai falar sobre uma cerimônia de Natal. É uma cerimônia belíssima, assim, a forma como ele encerra esse livro é a coisa mais linda. É um capítulo muito, muito bonito e tem a presença de um grande elefante. E o elefante é o animal mais temido ali da África. Enfim, não vou falar muito sobre isso porque é realmente muito interessante que você leia isso, porque eu não vou conseguir colocar em palavras tudo o que ele traz nesse capítulo, mas eu achei muito bonito o capítulo de encerramento dessa obra. Mas então o que eu quero dizer é isso, que o Kapuscinski tem essa capacidade de nos colocar lá na África, do lado dele. Como eu disse, né, tem toda essa questão que alguns episódios do que ele narra pode ter tido algum acréscimo ficcional aí, não sabemos, mas de qualquer forma é um livro muito, muito bem escrito, que me fez pensar em muitas grandes questões que a história, a antropologia, a sociologia abordam, mas também em coisas tão pequenas, né, que às vezes a gente não reflete em outras culturas. Por exemplo, ele diz que o plástico foi algo muito importante na África, porque ele disse que antigamente as mulheres tinham que ir até os rios pegar água com grandes tigelas de barro. Essas tigelas, além de muito caras, então inacessíveis, elas eram muito pesadas. E quando o balde plástico chegou na África, foi uma grande revolução, porque as crianças começaram a ajudar a buscar água, porque o balde ele era mais acessível e ele era leve. Então as crianças puderam ajudar também a levar água para suas famílias. E um outro fator importante do balde é que os baldes eram coloridos. Então, antigamente, as mulheres tinham que ficar sob o sol, aguardando um caminhão-pipa que levava água, porque elas não podiam abandonar as suas tigelas de barro, porque era um item muito valioso. Com os baldes, e como eles eram coloridos, elas simplesmente colocavam um balde atrás do outro, iam para a sombra e marcavam seu lugar na fila por meio da cor do seu próprio balde. E o extremo também acontece. Por exemplo, na fabricação de armas menores e mais leves. Ele diz que quando as armas começaram a ficar mais adequadas para o corpo infantil, um exército de crianças começou a assumir os conflitos armados, porque em muitas localidades os adultos não sobreviviam, seja por causa da guerra, seja por causa da fome, e as crianças começaram a ir, né, para essa linha de frente, muitas vezes drogadas, em lugares onde elas eram viciadas e soltas, né, ali no campo de batalha, porque a arma estava mais leve, já não eram modelos tão pesados, e as crianças então eram usadas como instrumentos também de guerra, conflitos civis. E eu disse que um dos temores que eu tinha com essa leitura inicialmente era de que fosse ser muito densa, né, muito inacessível. E uma outra coisa que eu ficava me questionando é se ele não teria um viés muito eurocentrado, né, uma visão muito da Europa sobre os povos africanos. E aqui, não, eu não senti isso, embora teve um momento que me fez pensar um pouco mais, que ele está conversando ali com alguns líderes dos movimentos que pensam, né, o futuro da África,
e eles chegam à conclusão de que a África padece muito porque a história dela não é registrada. Diferentemente do que acontece na Europa, por exemplo, na África não, pelo menos no momento em que ele falava ali com ele, escrevia esse livro, antes dos anos 90 mais ou menos, não havia grandes pensadores sobre a história africana. Até porque a escrita era algo limitado por falta dos recursos mais básicos. Tipo, as crianças tinham aulas embaixo de árvore, porque toda a vida africana ela acontece na sombra das árvores, mas elas não podiam escrever porque não tinham lápis, elas tinham que guardar tudo na memória. Mas então, voltando, né, ele diz que os africanos, eles não têm a sua história registrada, portanto, eles não podem refletir sobre o seu passado, diferentemente do que acontece na Europa, e ele diz que a Europa aplica muito bem a autocrítica, enquanto outras nações do mundo, os países subdesenvolvidos principalmente, não lidam bem com a autocrítica, e o culto à personalidade é muito forte nesses outros países. Concordo que o culto à personalidade é muito forte em diversos países, mas se a gente for pensar na capacidade da Europa em fazer autocrítica, não sei até que ponto ele quis dizer que a Europa pensa para além do seu próprio umbigo. E eu não pude deixar de lembrar, quando eu li essa parte, de um livro que tem até resenha aqui no canal, que fala sobre um brasileiro que foi morto em Londres por um erro grotesco da polícia britânica. E eles desdenharam totalmente isso. Foi, assim, uma tentativa de manipular também a opinião pública contra um brasileiro que estava legalizado lá. Isso para citar apenas um episódio que não está aí nos livros de história, enfim, na produção acadêmica. Se a gente for pensar na história mesmo, a Europa está em dívida com muitas outras nações. Um outro episódio que me impactou bastante foi quando ele fala sobre os africanos, os primeiros escravos africanos que foram libertados lá dos Estados Unidos. Eles foram enviados de volta para a África, para sua terra, mas quando eles chegam na África, eles começam a reproduzir o tratamento que eles tinham nos Estados Unidos. Então, esses africanos libertos dos Estados Unidos passam a ser senhores de escravo na África. Muitos africanos também estavam envolvidos no comércio de escravos também. Então, ele fala sobre como a vivência desses africanos nos Estados Unidos importou muitos hábitos americanos para lá. A questão dos chapéus, ele diz que às vezes era um calor terrível e as mulheres usavam luva, usavam chapéu, usavam saias longas, tal qual as americanas que as escravizavam quando elas estavam nos Estados Unidos. E a questão dos hábitos importados, ele dedica um capítulo aqui para falar sobre as igrejas, né, as seitas que se estabeleceram na África, se valendo dessa necessidade que o africano tem da vida em comunidade, porque, como eu disse, na África a vida solitária é sinônimo de desgraça, de algo muito ruim, e eles se estabelecem na África muitas dessas congregações, gerando uma espécie de seletividade social. Essas igrejas acabam agindo como clubes e acabam reforçando essa diferença social entre as comunidades africanas. Então, sim, tem esse momento de refletir. O Kapuscinski faz essa reflexão sobre como a América e a Europa não conseguem respeitar outros povos, outras culturas. Inclusive, ele critica até mesmo a capacidade de os europeus identificarem animais, árvores, a vida selvagem da África. Ele diz que muitas árvores ali ele não encontrou palavras no polonês para identificar, porque o europeu simplesmente não se preocupava em nomear tudo o que acontecia na África. E em muitas das descrições que o Kapuscinski faz, porque ele tem muito desse olhar do jornalista observador, que eu gosto muito, ele se insere na cena em muitas situações, mas em muitas ele simplesmente descreve, que é algo que eu sempre gosto.
E nessas suas descrições eu sentia que eu estava assistindo a um documentário, porque ele foi muito detalhista em trazer os significados e os pequenos rituais do dia a dia que fazem a África ser o que ela é. E uma das principais diferenças que ele percebeu entre o africano e o americano ou o europeu é a relação com o tempo. Ele disse que na África o tempo não é medido como na maioria do restante do mundo, que na África o tempo ele é moldado pelas pessoas, não ao contrário. Então tem um momento em que ele vai pegar um ônibus e quando ele entra no ônibus só está ele. E ele pergunta para o motorista que hora o ônibus sai. Daí o motorista meio que dá uma risada, assim, achando aquela pergunta muito absurda. E ele só responde pro Kapuscinski assim: ora, o ônibus sai quando os passageiros chegarem. Então ele fica lá esperando até o ônibus estar cheio e começar a viagem. E tem muitas situações assim, as pessoas lá elas não lidam com o tempo com aquela obsessão de que as coisas precisam acontecer logo. Elas simplesmente vivem e moldam o tempo de acordo com a sua própria vida. Então, pessoal, essa foi mais uma resenha do meu projeto Jornalismo Literário. Ébano, um baita livro, uma leitura muito agradável, muito rica. E eu tenho certeza que se você gosta aí de relato de viagem, de jornalismo literário, de boa literatura, com certeza esse livro vai te agradar. Fica aí a minha sugestão, lembrando que todas as outras resenhas do projeto estão linkadas aqui embaixo, tem uma playlist no canal também. Já te convido a curtir esse vídeo se tu gostou do conteúdo, se inscrever no canal se tu se interessa por jornalismo literário, livros de não ficção, porque eu trago bastante por aqui. Muito obrigada pela tua companhia, um abraço e até a próxima.